Agora no Repórter MT eu entrevisto a Aline Bortoli-Inácio, ela que é idealizadora do SIC Bartão, e Ângela Dalastra, diretora de novos projetos. E se tivéssemos um lugar para expressar Deus, como seria? A palavra em movimento, nas ruas, nas praças, nos museus, na pele. Qual a nova foto? O novo som, a nova rima, a nova cor? Para o Deus de sempre. Ele não muda, mas muda a gente constantemente. SIC Bartão é uma ideia que traz muita afetividade, né? Eu percebo desse jeito. Quando me fala SIC Bartão, eu que acompanhei desde o início, quando a ideia começou a fluir na sua mente e ela foi ganhando materialidade. Quando eu penso com muito carinho. Então eu quero que você assim, compartilhe com a gente, com quem está nos assistindo aqui no Repórter MT, afinal, o que é o SIC Bartão? Com que propósito ele veio e ele surgiu a partir do quê? Gente, a Aline, para quem já acompanhou mídia, televisão, ela foi apresentadora do MTV durante muito tempo. Uma pessoa assim, uma figura já conhecida do meio da comunicação, mas que aí se ausentou da câmera, do vídeo, mas continuou produzindo muita coisa. Tentando resgatar a naturalidade, né, para responder todas as perguntas, mas na verdade acho que quando a gente fala de algo que a gente está vivendo no dia a dia e assim com um motivo tão forte e inspiracional, acho que fica mais fácil, né, para falar. Então, SIC Bartão nasceu de uma necessidade que eu via própria de uma cultura mais rica, né? De uma cultura que representava o momento que eu estava vivendo. Porque desde o momento que eu passei a me relacionar com Deus todos os dias, e eu via que Ele era tão infinito, tão plural, e quando eu buscava Ele nas artes, eu não encontrava, né? A arte, ela tem uma função muito grande na sociedade, né? Ela retrata o que aquela sociedade está vivendo, o momento que ela está vivendo. E a sociedade está vivendo um momento muito afastado de Deus, né? Então não tem como ela representar outra coisa. Embora as pessoas falem muito de Deus, mas a prática em si mostra outra coisa. Exatamente, como se a igreja e essa espiritualidade, ela tivessem tomado caminhos opostos, né? Enquanto que, na verdade, a gente que está conectado com esse ser divino, a gente tem muita criatividade para explorar, a gente tem muita liberdade para usar, só que os artistas em si, eles estão redescobrindo isso, né? As pessoas, elas estão percebendo que elas podem resgatar e expressar através da arte, esse relacionamento novo que elas Então Deus está na arte para você, e é possível sim se aproximar dele por meio de uma arte pintada por um artista, por exemplo. A arte pode fazer despertar em mim essa conexão com o divino. E quando você me fala isso, a gente não está querendo aqui falar de igreja, não é nome de igreja, igreja X, igreja Y, ao contrário. O que nos une, né, o que une todos no projeto é o amor a Jesus Cristo. Exatamente. É engraçado porque quando as pessoas pensam nessa arte expressando Deus, é mais fácil recorrer a uns símbolos mais aqueles categóricos, né? Tudo tem que ter cruz, ou tudo tem que ter Jesus explicitamente, ou uma palavra, ou uma... E eu acho que a arte, ela não necessariamente ela precisa ser tão o desenho literal. De uma Bíblia. Exatamente. A partir do momento que o artista ele está conectado com esse propósito divino, né? Ele está vivendo aquela vida, a arte o fruto da arte dele não tem como ser diferente daquela natureza mudada, daquilo que a natureza dele está recebendo de Deus, né? Então assim, não existe arte, muitas coisas que a gente contesta hoje em dia não deixam de ser arte, são arte, mas existe arte boa e existe arte ruim. Existe arte ruim, Aline? Existe arte ruim. Existe arte mal acabada, né? Existe arte em que você vê que o artista ele não dedicou o seu melhor, né? Existe uma arte que ela é feita com às vezes com ódio, com raiva. Mas na sua opinião, uma arte ela pode provocar, inquietar, incomodar, mas ao final produzir um resultado legal? Com certeza. Com certeza. Não necessariamente ela precisa ser soft, né? Ela precisa ser só florzinhas ou só coisas belas e ficar aquela arte que... Pronto, de contemplação. Só bela, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente está precisando hoje na arte é exatamente isso. A arte que ela vai além do belo, né? Que ela mostre a excelência humana,
né, esse dom criativo levado com excelência, mas que muitas vezes contesta, que faz a gente refletir sobre questões que é difícil de falar até dentro do âmbito da igreja, né, fora da igreja, e assim, ultrapassando esses muros de um prédio, né, fazendo com que a palavra ela é a mesma que está na Bíblia desde 2000 anos atrás, mas a forma como a gente pode expressar ela, como a gente pode viver ela pode ser digital, ela pode ser moderna. Exatamente, a gente está falando disso, de quebrar esses paradigmas. Ângela, como você veio parar no SIC Bartão? Bom, a ideia da Aline desde sempre me encantou, porque eu sou apaixonada por arte, eu acho que muito pelo incentivo dela também. E aí quando começou a nascer esse desejo no coração dela, eu fui me aprofundando junto com ela e a gente foi construindo muito disso hoje juntas, assim, de imaginando cada detalhe, de sabendo onde a gente poderia avançar ou não. O SIC Bartão é um projeto, mas que tem materialidade, tem uma sede, tem uma galeria? Sim, hoje a gente tem um espaço que fica localizado no Área Florais Mall, que fica ao lado do Florais Cuiabá. Então lá a gente tem a função de galeria, de museu propriamente dito, porque a gente tem um acervo de obras que elas não são comercializadas, então aí engloba a questão de ser um espaço de visitação. E a gente tem um ateliê também que a gente incentiva os artistas a produzirem a arte lá, com essa nova temática, com esse propósito, e às vezes não só artistas também, às vezes a pessoa ela acha que não é artista, mas tem esse desejo de levar um pouquinho de arte, de levar um belo, então a gente tem um espaço dedicado para isso, para as pessoas que querem ir pôr essa natureza para fora. E a gente também tem um espaço que a gente chama de rádio, porque a gente vai produzir conteúdo também de áudio nesse espaço, porque a gente quer abranger todos os tipos de arte, sabe? Alcançar todos os meios de comunicação, levando essa proposta de arte que a gente trabalha lá. Aline, eu me lembro que você realizou um leilão de arte em que você visitou, né, alguns artistas, apresentou parábolas de Cristo, né, parábolas de Jesus para eles, e inspirados nestas parábolas, eles pintaram, né, obras lindas, foram leiloadas com muito sucesso. Então foi uma experiência que te inspirou a falar, não, agora é o negócio para valer. Sim, depois que esse evento aconteceu, que inclusive você fez muito dos textos, né, desse evento, de uma maneira muito excelente, parabéns por sinal, eu via que as pessoas respondiam de forma muito curiosa, falavam, eu nunca vi isso não é muito normal, isso não é muito comum. E os artistas também receberam com muito carinho e generosidade, a né? maioria deles, artistas que se proporam a doar a sua obra. Adir Sodré, gente, referência, né? Júlio César. Irigaray, Matana. Tipo, todos eles, eu lembro que... Carlos Lopes. Eu não sabia o que esperar, sabe, desse encontro com eles, e foi, assim, uma primeira experiência muito rica, porque eu percebi que esse processo de pensar nesse tipo de arte, ele começava desde a conversa com o artista, né, porque esse momento, não só tanto eu quanto o artista, havia uma troca, sabe, um aprendizado mútuo ali, que fazia a gente pensar na palavra nos dias de hoje, né? Não necessariamente ela literal, lá no passado, presa dentro de um livro, mas nos dias de hoje, como que é você realmente ser uma árvore frutífera da palavra da semeadura, ou então você, o filho pródigo, por exemplo. O que é um filho pródigo hoje? Como ele seria pintado por um artista? O que ele faria você entender a partir dessa pintura? Exatamente. Né? E a arte fruto disso, ela pode ser usada como uma plataforma para se igreja, pós-culto, enfim, ela traz para a sociedade a continuação desse questionamento, sabe? Tipo assim, em momentos que não seria comum, porque às vezes você está lá escolhendo uma obra para sua casa e você quer que aquela obra de arte ela fale mais do que só ser bela, né? Enfim, e que aquele momento já de conversa, de reflexão, como você falou no início, né? Coisa de você ter um questionamento, já produz ali algo que a pessoa pode sair daquele bate-papo, daquele impacto pela obra, produzindo um fruto, uma reação. Então, no SIC Bartão, a gente também encontra obra de arte para comprar. Eu quero comprar uma obra de arte que tenha esse fundamento espiritual, mas que possa, né, trazer esse vínculo. Eu encontro
encontra, inclusive a Ângela é uma das artistas. Ah, Ângela, você pinta, desenha, fotografa? Não, eu bordo. Você borda? Eu bordo e eu faço bordado em folhas secas, então a minha arte é essa. Mas é bem legal, porque é a maneira... Essa é a arte contemporânea, então a gente não precisa ela ser explícita, né? A pessoa olhar e já identificar de cara o que quer dizer, mas a arte transmitir um sentimento tão bom a ponto dela querer entender o que tem por trás, a ponto dela querer entender a história daquela arte. Então é isso que a gente, é a nossa proposta de SIC Bartão, é poder impactar as pessoas assim, de gerar essa curiosidade, da pessoa querer entender a história por trás daquela obra e ficar impactada mais ainda com essa história. E vocês se deparam com vários desafios, né? Com vários paradigmas a serem quebrados, né? A gente, no país que a gente mora, no estado que a gente mora, no município que a gente mora, né? A ideia que as pessoas têm em relação à arte, em relação a próprio Deus. Então, né, o que as pessoas vivem num questionamento tão econômico, tão de poder, que aí você chegar e falar, não, vamos valorizar também outras coisas. Então, são desafios muito grandes. E aí vem o lance do museu itinerante, que vocês saem do SIC Bartão e levam também a arte e vão invadindo, e vocês são obrigados a me ver, pelo menos me vejam. Sim, essa é uma ideia bem inovadora, eu acredito, de poder levar a arte até os lugares, porque, como você falou, a gente mora num estado um pouco pobre de cultura, né, desse desejo cultural, então a gente poder levar até as pessoas e fomentar isso, de gerar o desejo das pessoas poderem ver uma obra de arte dentro de um estimular hospital. a diversidade. Exatamente. Né? Estimular a diversidade. A arte é plural, é diversa. Ela não precisa ser limitada só ao regionalismo. E tem muita coisa... Um ponto que eu vejo assim é que é muito triste um museu vazio. Né? E que talvez... Não, aquele negócio, aquela história. O que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? A falta de cuidado, por exemplo, no nosso estado com relação aos museus e a questão dessa preservação desse patrimônio, ela vem porque começa e aí não se tem um movimento, ou não se tem um movimento, por isso que esses lugares não são tão cuidados, porque a gente no início fez essa pesquisa turística e cultural para entender o que a gente tinha de oferta onde a gente mora, e a gente via isso, por um lado, pouca gente, pouca demanda, as pessoas não buscam isso, então os museus eles estão vazios, e por outro lado também não sendo visto como prioridade por parte do Estado e da administração. E registrar que o Museu de Arte Sacra, quase 2 anos fechados, agora volta reabrindo suas portas. Ótimo, né? A gente vai fazer uma visita, inclusive. Mas a ideia é levar o museu até as pessoas. Em espaços como? Em espaços de grande circulação de pessoas. E aí, de novo, uma quebra de paradigma. Porque não necessariamente espaços... galerias, né? Galerias, exatamente. Ou que já é mais comum, shopping, por exemplo. Não que a gente não veja isso como uma possibilidade, mas a gente está indo para igrejas, né? Que não é comum você ver obra de arte contemporânea em igreja. Sim, sim. Para o Hospital do Câncer, por exemplo, acabou de assinar com a gente esse contrato de parceria para a gente expor as obras lá. Então, e aí, enfim, a gente está montando a lista dessas primeiras empresas e situações em que a gente vê como prioridade e que entende que vai ser um bem comum, né? E essas obras de artistas já consagrados e novos artistas. Exatamente. Todos os artistas que estão passando por SIC Bartão, inclusive a gente aumenta, graças a Deus, nosso acervo todos os dias, ou pela doação dos próprios artistas, ou por fruto de algumas exposições que a gente realiza, e com isso a gente não quer nunca ter essas obras paradas, guardadas, empoeirando. Então, o nosso objetivo é realmente levar para o maior número de pessoas conhecidas. Vocês fizeram recentemente uma viagem, né, para fora do Brasil, visitaram exposições, tiveram essa proximidade com a arte contemporânea mundial, e aí você foi identificando essa arte ligada à espiritualidade, Aline? Sim. Bastante. E de uma forma... porque nessas oportunidades a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Porque tem um pouco da arte de cada lugar do mundo. E aí você consegue ter uma visão geral sobre como ainda nesse o meio artístico representa essa relação, essa espiritualidade. Ainda de forma muito opressora, né? Ainda de forma muito a religião vista como algo que ruim, como algo que vende o que não faz.
né? De hipocrisia. Hipocrisia, exatamente, uma relação muito ainda com aqueles movimentos, aquele escândalo negativo que acaba prejudicando toda uma corporação, um trabalho bom, né? E a gente não vê retratado os frutos de liberdade, sabe, se valoriza mais os escândalos. Exatamente, do que as benfeitorias benfeitorias que foram feitas ao longo de tudo. Exatamente. A gente quer tirar apresentar uma contracultura a isso, né? Que representa o que a gente vive nos dias de hoje de forma muito espontânea. Vou fazer uma perguntinha dificinho para vocês. Difícil não, mas assim, delicada. Em relação ao que aconteceu com a exposição no Brasil, que ganhou uma repercussão sobre a visitação, por exemplo, de criança numa exposição, um corpo nu, né? Ou fotos, uma exposição aberta também para criança, com fotos explícitas que mostram partes do corpo. Qual a opinião de vocês sobre isso? É arte? Não é arte? Pode tudo? A arte a gente pode tudo? A liberdade é tão natural assim? Por exemplo, quando vocês idealizam uma exposição, vocês acreditam que tem que ter limite, tem que ter uma mediação? É arte, é arte. É arte porque... E eu não acho que a arte tem que ter limite. Porque, apesar disso que a gente está fazendo e de ter esse viés, porque eu acredito que se você colocar um limite para a arte, é o mesmo que dizer que uma arte, a arte boa, ela vai ter um limite para a arte boa, né? Então, quer dizer, se a pessoa quiser fazer uma coisa grandiosa, fantástica, ela não vai poder fazer porque o mesmo limite para a arte ruim seria o limite para a arte boa. Eu acho que a melhor forma da gente se posicionar com relação a essa arte que a gente não concorda é não dando audiência. É não comprando, é não compactuando com aquilo. Eu não entro aqui no âmbito legal a respeito da questão de se isso é permissível ou não. Sim. Acho que a questão da censura com relação à idade resolve muito dos problemas e aí cabe a cada pai entender o que é melhor para o seu filho e aí nesse caso, né, cada um com o que acredita para si. Mas eu acredito que essa questão de não dar audiência para algo que você não acredita é a melhor forma da gente responder aquilo que a gente não gosta ou não quer ver. A gente tem dado pouca audiência para aquilo que realmente é bom? Bom no sentido de transformação. Eu acho que ela é uma consequência. Porque uma vez que se você não tem oferta de coisa boa, não tem como você dar audiência para uma coisa que não tem oferta. Né? Então eu vejo um movimento, por exemplo, na indústria cinematográfica, o Hollywood está voltando os olhos para esse público. Sim, filmes que não necessariamente para você precisa ser um filme careta, cheio de... Porque acontece assim, que durante muito tempo quem acredita, cristão, começa a ser taxado de ultrapassado, de careta demais, fora de moda. E de repente vem filmes super atuais, modernos, emocionantes. Com verba, uma produção incrível que mostra a gente, peraí, vamos. Porque sabe o que parece, a impressão que eu tenho? Que todo mundo no blá blá blá. Todo mundo adora falar de Deus. Tudo quanto é discurso político, de jogador de futebol, de artista, de todo mundo, de qualquer setor desse mundo, do Brasil, tem Deus. Mas aí na hora da prática... E aí é complicado que tem certos momentos em que eu sou cristã, mas eu acredito que em certos momentos eu tenho que ter muito cuidado e não deixar o meu olhar mascarar algumas realidades que eu preciso respeitar o direito do outro não crer no que eu creio. Exatamente. Né? E aí você... voltando ao centro de que a questão é também uma demanda, né? Então a gente tem por um lado um monte de gente falando sem de fato ter a intenção no coração, tipo, você fala, mas parece que é da boca para fora, né? E aí aquilo perde credibilidade, mas por outro lado, pessoas realmente sedentas por uma verdade ou por se identificar com uma cultura nova, e aí essa demanda crescente está financiando novas produções, está sendo demanda para essa arte, né? E ao mesmo tempo uma coisa só que eu estou gostando de ver nos últimos dias é que se antes a gente, enquanto Sique Bartão, a gente tinha que convencer um artista a
pintar ou a trabalhar em cima dessa temática, hoje a gente já está encontrando artistas que estão fazendo isso com muita naturalidade, como algo que realmente vem de dentro, não porque é um nicho de mercado, Sim. porque, nossa, olha, tem aquelas pessoas lá que creem nisso, nessa espiritualidade, que elas estão e vão fazer porque eles têm mercado. Não, como algo realmente que está ali tão entronizado que não tem como sair para fora uma coisa ruim. Então, estamos felizes. Para finalizar, o projeto do Museu a Céu Aberto. Quem vai falar? A gente, desde o início, a proposta é ter um museu a céu aberto, mas é meio recente a forma com que a gente conscientizar da forma com que ele vai acontecer. Então, a proposta é para que seja esse ano ainda, a gente abra para a primeira temporada, vão ser temporadas anuais, vão funcionar por um período de tempo. Então a gente está na fase de engajamento com os artistas para poder construir, porque vai ser uma proposta bem diferente. Bem diferente, porque quando eu penso em céu aberto, eu sei que a Aline já tinha me antecipado que já se pensa em cerrado, então tem que ser obras resistentes a toda essa relação, esse diálogo com a natureza. Sim, vai ser totalmente integrado à natureza. A gente quer ter a pessoa sinta isso, invada mesmo a natureza, entre no cerrado para visitar, para vivenciar essas obras de arte que vão estar a céu aberto mesmo. Literalmente vai ser um museu a céu aberto. As obras vão estar todas expostas para as pessoas poderem fazer essa circulação, esse tour por meio da natureza para ir descobrindo essa nova proposta de arte. Crianças são bem-vindas, SIC Bartão? Exatamente. E é legal isso, porque como a criança ela é um ser puro e muito sensível ao mundo da arte, e criança é assim, batata, né? Eles são primeiros a olhar para uma tela e parece que eles já sabem qual a intenção daquilo que está sendo retratado. É incrível, é doido. E assim, a gente fica muito feliz, porque eles tipo acham que lá em si que é a casa deles mesmo, então eles ficam muito à vontade. Eles falam, eu não quero ir embora daqui, eu quero, mãe, fica. E você vê eles passando assim, às vezes na janelinha lá fora, sabe? Chega a grudar as carinhas assim, de tipo curioso, enfim. Porque essa experiência cultural começa pequena, a gente forma a plateia levando o filho em espaços de arte, né? De cultura. E o legal é saber que eles querem ir por conta própria, né? Então, a audiência aprovada. Agradeço demais a presença de vocês. E a Aline deixa o convite para quem está nos assistindo, para que visite o SIC Bartão, o artista que queira também pintar e fazer parte dessa grande ideia, que só vai crescer e tem essa intenção de extrapolar a cidade, alcançar o estado, o país ou o mundo. Com certeza. A gente é muito feliz de dizer que a gente é o primeiro museu contemporâneo do Brasil e eu acredito ser do mundo, porque a gente ainda não ouviu falar de nenhum outro museu contemporâneo cristão. Mas o nosso objetivo realmente é poder proporcionar uma experiência para quem está indo lá, né? E ver que Deus ele está fora de uma caixinha quadrada, né? Que a religiosidade colocou. Então a gente está aberto todas as terças às sextas, né? A partir das 15 horas, vai até a noite porque a nossa cidade realmente é calor, então a gente sabe que no fim do dia é um horário mais agradável, onde as pessoas saem do trabalho e podem ir lá. E tem alguns sábados onde a gente tem a manhã cultural, né, Ângela? Sim. Mas a gente avisa através do nosso Instagram os sábados, as datas que a gente vai abrir, mas sempre com uma proposta diferente, um bate-papo com um artista, alguma intervenção ao vivo, então a gente sempre vai estar anunciando no nosso Instagram esse passeio cultural no sábado. Aline e Ângela, minhas entrevistadas de hoje.